Olá, amigos e amigas do Histórias da Bola, estamos de volta. O nosso convidado de hoje é o patinguense da Gema, mas foi criado mais pelas bandas do bairro Marlanara em Fabriciano. Foi um dos muitos filhos da terra que sonharam em ser jogador de futebol, lutou atrás do objetivo e correu boa parte do Brasil e também de alguns países do exterior, materializando essa luta. Se não conseguiu amealhar o dinheiro suficiente para fazer a independência financeira, por outro lado, construiu um vasto campo de amizades, acumulou muitas experiências que dificilmente estaria em sua vida se tivesse ficado por aqui, não tivesse sido jogador de futebol. Estamos falando de Marcos Aurélio Borges Souza, ou simplesmente o Tarzan, o esguio centroavante que começou na base da USIPA e depois seguiu para mais de uma dezena de clubes pelo Brasil, na Europa e também na América do Sul. Tarzan, cuja origem do apelido vão ficar sabendo daqui a pouco, é filho do conhecidíssimo João Pinto de Souza, o Canarinho, e de Dona Teresa Borges de Souza. Tem mais 3 irmãos, Wendel, Helen Lúcia e Paulinelli. É casado com Marileide, com quem tem um filho, o Lucas. Atualmente cursa Educação Física na Unopar, em Governador Valadares, cidade mais próxima de Itaiumi, onde por lá presta relevantes serviços à administração municipal. Como disse, Tarzan começou a jogar na base da USIPA, passou também pelo Jabaquara. Sua profissionalização foi no social, levado pelo então presidente Adílio Coelho, depois de se destacar num campeonato mineiro de juniores. Dali iniciou a peregrinação. Primeiro no Democrata de Valadares, daí para o Marília de São Paulo, onde ficou por cerca de 3 temporadas. Depois jogou pelo Bragantino, Oeste de Itápolis, Inter de Limeira, Bandeirante de Birigui, Taquaritinga, Monte Azul, Rio Preto, Sertãozinho e Penapolense, todos do interior paulista. Jogou ainda no Atlético Ibirama, de Santa Catarina, no Goitacás de Campos, no Rio de Janeiro. No exterior, atuou no Vitória de Guimarães e no Tirsense, em Portugal. Na Liga de Quito, no Equador, e na Laú, no Peru. Depois que parou de jogar, seu último clube foi o Penapolense, no interior de São Paulo, foi convencido pelo amigo José Manuel a atuar ainda no futebol amador da região, tendo sido ainda campeão ipatinguense com a União e campeão fabricianense pelo Avante. Enfim, o centroavante e tanto, um sujeito, gente boa, agregador, gente do bem. Mais motivos ainda para vir compartilhar conosco a sua história aqui, no nosso programa, o Histórias da Bola, a história de Tarzan. Tarzan, obrigado por ter aceitado aqui o convite do Histórias da Bola, fiquei muito feliz. Você rodou essa série de clubes que eu citei aqui, mas qual o clube que está no coração do Tarzan até hoje? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado. Né, esse programa que tanto engrandece o esporte no Vale do Aço. Dentro das vários clubes das minhas andanças, né, eu tenho um clube assim que eu tenho um apreço muito grande, um carinho. Eu vou citar aqui 2, é o Oeste de Itápolis, que está disputando a 1ª divisão do Campeonato Paulista, né, e a Série B do Campeonato Brasileiro, e também a equipe do Rio Preto. Rio Preto. Por quê? Teve mais afinidade? Teve alguma história em especial nesses lugares? Algum acontecimento, algum fato? O Oeste de Itápolis é uma equipe muito tradicional no interior de São Paulo, uma equipe que tem um campo que as dimensões elas são menores, né, o torcedor está muito ali em cima do atleta, e a gente sentia assim, aquele calor do torcedor, né? Eu acho que devido a isso aí. E no Rio Preto, uma equipe que eu aprendi a amar, que eu aprendi a gostar, onde as coisas não foram tão fáceis financeiramente, mas talvez por ter sido as coisas tão difíceis lá, na parte financeira, eu acho que daí a valorização ela foi maior também. Houve momentos de muita dificuldade, né? Jogando em clubes do interior, a maioria deles de poucos recursos, embora seja interior de São Paulo, mas divisões de acesso, como 2ª divisão ou 3ª divisão, aí onde o filho chora a mãe não ouve, né? Valdeci, infelizmente, né, no caso do Rio Preto que eu falei, uma equipe que eu aprendi a gostar muito, né, uma equipe que está no meu coração. Às vezes o mês lá, ele não tem 30 dias, ele tem 60. Então, como eu disse, né, a gente aprende a valorizar mais, né? Essas 2 equipes que eu citei, teriam outras também,
Mas são equipes também que foram marcantes na minha vida. Em 99, nós sagramos campeões da Série A3 pela equipe do Rio Preto, né? Foi nesse ano que nasceu meu filho Lucas, né? Então, eu jogava, minha esposa veio para Itaiumi para poder dar a luz aqui na cidade de Itaiumi, porque era desejo dos pais dela. Eu fiquei meio preocupado, mas acabou que ela veio, né? Veio para Itaiumi, nasceu o Lucas, então acabou marcando, né? Essa minha trajetória na equipe do Rio Preto tinha vários obstáculos, várias dificuldades, e esse momento combinou com o título e o nascimento do meu filho. Tem muito pendura desses clubes por aí? Valdeci, infelizmente, né, isso aí é uma coisa que a gente que vem, né, vem acontecendo ao longo do tempo. Os clubes hoje eles não estão estruturados da maneira que eles deviam estar. Então os jogadores acabam sofrendo e a gente acaba vendo essas coisas acontecer mais nas divisões, nas divisões mais abaixo, né? Série A2, Série A3, talvez nem tanto na Série A1. No seu caso em específico, tem muito para trás aí? Não, graças a Deus, por onde eu passei... Recebeu? Tive 2 clubes lá que tive que acionar a justiça, né? Infelizmente, um clube, a gente foi até uma situação muito constrangedora, que é um clube que eu acabei de citar, que é o Oeste de Itapos, mas mudou lá, a diretoria acabou pegando outra pessoa, pegou à frente do clube, né? E a gente não houve um acerto e acabei por ver meus direitos na justiça, né? Mas graças a Deus foram só 2 equipes, né? Acontece sim, Valdeci. E essa passagem, e a sua passagem por Portugal, como é que foi? Como é que foi lá? A minha ida para Portugal, eu conheci uma pessoa daqui da cidade até, né, que conhecia o Carlos Roberto de Mirassol, que é um empresário. Ele tinha muito contato no exterior, né, pediu um atleta para essa pessoa, que é o Geraldo Fraga, né? O Geraldinho Fraga, gente. O professor Geraldo. Gente nossa. E o Geraldo acabou por me indicar e aí fui, né? Mas antes disso nós tivemos uma passagem também para o Equador, pelo Peru, né? E assim foi. Mas foi uma indicação do Geraldo. E quanto tempo você ficou lá em Portugal? Foram 4 ou 5 meses, se eu não estiver enganado. Mas deu prazo de jogar nos 2 clubes ou você chegou para um e foi para outro? Não, fui em um e depois eu fui em outro, né? Fui em um, primeiramente eu tive no Ticense, né? Que é Santo Tirso. Santo Tirso. E depois, né, posteriormente, eu tive no Guimarães. Guimarães já fui levado por um atleta, pelo Alexandre. Alexandre, que defendeu as cores do Cruzeiro, do Atlético Mineiro, do Palmeiras, zagueiro. Que é aqui de São João do Evangelista. São João Evangelista, né? O Alexandre te indicou lá. Isso. Tá. E lá como é que foi lá no Peru e no Equador? A experiência foi mais difícil? Como é que... No Equador, Valdeci, eu tive lá no Laú, né, levado pelo Aurélio Almeida, um empresário ali de Santa Catarina, né? Tive com ele por lá, ele tinha também bastante contatos, né? Mas nessa equipe lá do Laú, tive até uns casos, umas coisas que andaram acontecendo lá. Assim que nós chegamos, nós tínhamos problemas com isso, com o portunhol, né? O portunhol, a dificuldade... A dificuldade era grande, mas foi uma fase boa, né? Passamos também pelo Peru. No Equador, nós tivemos até uma passagem lá que nós estávamos indo pro restaurante, rapaz, e aí aconteceu que o garçom vinha e ele perguntava o que queria, né? Você e quem? Eu e estávamos André Viana e também um zagueiro, o Carlos Henrique, lá de São Paulo. Aí pedia a comida, né? Mas ninguém sabia, né? Não sabia o castelhano. Aí apontava só no cardápio. A primeira vez apontou, né? O rapaz foi e trouxe.
né? Aí, a segunda vez, ele apontou, o mesmo André apontou para o mesmo local e ele trouxe de novo. Mas no terceiro dia, já não estava aguentando mais comer aquela comida, né? Ele apontava para poio, e poio é frango. Frango espanhol. Frango espanhol. E aí o André Viana falou que não estava aguentando mais aqui. Ele falou, não, mas o rapaz, como o garçom não estava... Estava com pouca paciência de tentar entender não também. estava entendendo, ele pegou e batia lá, cocó não, cocó não. Cocó. Mas foi uma fase assim, gostosa que a gente passou, assim, como você diz, né? Alguns casos que acontecem, né, que acaba ficando marcado, né, nas nossas vidas. Ainda hoje a gente, quando entra em contato, a gente conversa e ainda ri até hoje dessas situações. Lembra da gafe, né? Lembra da gafe, com certeza. O gol mais bonito que você chegou a marcar, ou mais importante que você chegou a marcar nessas andanças? Valdeci, o gol um gol bastante importante que eu fiz foi no meu primeiro ano de Campeonato Paulista. Em 1992, nós jogávamos contra a equipe do Mojimirim. E aquela equipe era a equipe do Vadão, conhecido como Carrossel Caipira, Carrossel né? Caipira, que tinha Rivaldo, Leto, Valber, né? Inclusive nós tínhamos um atleta daqui também que compunha essa equipe lá, que é o Márcio Pintinho. Ele estava lá nessa época. E nós jogando no nosso estádio no Abreuzão, contra o Mojimirim. Você, né? estava no... Eu estava no Marília. No MAC. No MAC. E eu tive a felicidade, né, de fazer um gol muito importante, uma bola que eu bati de 3 dedos, ela bateu na redinha lateral. Era meu primeiro ano ali no estado de São Paulo, jogando com uma grande equipe, que foi, na ocasião também, veio a ser a equipe campeã, o Mojimirim, né? Nós subimos, isso era Campeonato Paulista da Série A2, nós subimos para a primeira divisão, mas nós fomos, salvo engano, eu não sei se foi terceiro ou quarto colocado. Naquela ocasião subiam 4 equipes. Né? Foi um gol muito importante, no qual que eu me recordo, e que me trouxe bastante felicidade, que abriu também as portas para mim naquele muitas estado. portas para você no mercado da bola de São Paulo, né? É isso aí. Treinadores, você pegou treinador de toda estipe, né? Todo tipo de treinador. Peguei, Valdeci. Eu peguei treinadores, desde estrategistas, né, até aquele treinador que é mais, vamos dizer assim, né, general, aquele que treinador paizão, né? Então peguei vários treinadores, né? E tenho boas recordações. Por exemplo, aprendi marcaram. Aprendi de um pouco. fato transmitiram alguma coisa para você. É bom lembrar que aprendi algumas coisas com muitos desses treinadores, acaba deixando alguma coisa para a gente, um legado, né? Mas eu tive bons treinadores. O caso, eu gostei muito de ter trabalhado com o Moacir Júnior, que é um treinador hoje que está aí, que está rodando, que está no mercado e que tem, né, galgado aí caminhos, né? Hoje está debutando no Campeonato Paulista da primeira divisão com a equipe do Linense. É um treinador muito estudioso do futebol, uma pessoa que, independente da amizade, eu pude aprender bastante coisa, né? Tive também o treinador, o Márcio Rossini, que foi zagueiro, né, do Corinthians. E foi zagueiro do Santos, teve passagem do Santos teve, e depois no Bangu. E teve passagem também pela seleção brasileira, né? Mas era um outro estilo, né? Era um estilo mais duro. Mais duro, uma linha dura. O estilo é o reflexo dele jogando futebol. Jogando futebol ele era duro, exatamente. Viril. Era um jogador bastante voluntarioso, um jogador que, né, chegava junto. E isso ele transmitia para os jogadores, né? Eu tive, acho que umas 4 passagens com ele, né? Ele como meu treinador, posso citá-lo também. Tive outros, né? José Carlos Serrão, que foi meu primeiro treinador. O rei do acesso, né, que eles falam, né? José Carlos Serrão foi um treinador, meu primeiro técnico no estado de São Paulo, no Marília, e foi no ano que nós tivemos acesso para a primeira divisão, né? Fito Neves, que foi treinador também da Portuguesa, vice-campeão brasileiro. Baiano, Fito Neves, jogou no Bahia. Isso. A gente for citar aqui alguns, a gente vai ficar aqui citando, são vários, né? Mas esses treinadores que eu estou falando, né, são treinadores que, né? Eu vou deixar, nós estamos encerrando esse primeiro bloco, eu vou deixar uma pergunta no ar, 2 blocos, você vai responder.
Você falou de treinadores que marcaram. Agora você pode falar o que marcou negativamente. O treinador que não sabe nada e que verdadeiramente perdia jogo. A gente volta daqui a pouquinho com Histórias da Bola, com mais passagens, outras das andanças, né, da carreira do centroavante Tarzan. O Tarzan, cria da Uzipa, que rodou o mundo atrás da bola, levando o nome de Ipatinga e do Vale do Aço. Até já! Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ipatinga de Cara Nova. Nossa associação vive um momento de crescimento com construções, reformas e ampliações, visando o melhor atendimento aos associados. Inauguradas recentemente a Unidade 2 no Jardim Panorama, com consultórios médicos e novas instalações de nosso laboratório de análises e novas salas para a diretoria na sede administrativa, que agora passa por acabamentos na parte externa. No Clube dos Pioneiros foi ampliado o Salão Social 1 e construído o Salão 2 ao lado do quiosque, além de um elevador e novas instalações da portaria do clube e muito mais. A API, uma entidade que não para de crescer. Trabalhando com procedimentos supervisionados desde o corte de chapas até a sua instalação, a Comercial Vidromax e Tempermax utiliza tecnologia de ponta e equipamentos de última geração. Maquinário próprio para lapidar e bisotar vidros, além do moderno forno para têmpera de vidro. Instalação de vidros comuns, box em acrílico e vidro temperado. Esquadrias de alumínio em geral. Comercial Vidromax e Tempermax. Rua Pelicano, número 60, Vila Celeste. O Grupo Dijaffer se consolida pela qualidade de seus produtos. Dijaffer, ferro e aço em Fabriciano e aço nobre em frente à passarela do Iguaçu em Ipatinga. Ferro e aço para construção, serralheria e usinagem, metalons, perfis para estrutura e eletrodos no atacado e varejo. Máquina de fabricação própria de telhas sob medida. Dijaffer, construindo um vale de ferro e aço. Avenida Tancredo Neves, 553, Coronel Fabriciano. Aço nobre, Rua Pedras Preciosas, 25, Iguaçu, Ipatinga. Olá, estamos de volta com Histórias da Bola, que nesse episódio conversa com Marcos Aurélio Borges Souza, o Tarzan, um menino que começou a jogar na base da Uzipa, que conviveu com uma safra de grandes jogadores da Uzipa, pegou a fase de Kleber, Helder, Marcinho e por aí vai, e que vai nos falar sobre isso daqui a pouco, e que rodou o mundo, eu disse, até aportar em Itaiumi, onde atualmente presta serviços na Prefeitura Municipal de lá. Ô, Tarzan, eu te perguntei no bloco anterior, em relação a treinadores, que você citou treinadores que marcaram com qualidade. E houve também os que não tinham qualidade. Eu te pedi para citar pelo menos um caso. Tive um treinador, não vou citar o nome, que até é antiético, né, Valdeci? Mas eu tive um técnico na equipe do Marília, e esse técnico ele veio, né, com aval da diretoria e tudo, mas os treinamentos, ele não tinha aquela experiência para estar envergando à frente de uma equipe como o MAC, né? Mas só que, por outro lado, nós ficamos sabendo... Durou pouco tempo? Durou pouco tempo. Como é que foi? A boleirada armou e derrubou? Porque o jogador derruba, treinador não derruba? Vai falar que não derruba. Eu não vou falar com você que não derruba, não. É porque jogadores, a gente, né, são várias cabeças e tudo, mas eu vou falar com você assim que quando o técnico ele não é bem quisto, os jogadores costumam assim, não vou ser hipócrita de falar, faz corpo mole sim, entendeu? Não deveriam, mas isso acontece no futebol. Se eu falar aqui que não acontece, seria até uma hipocrisia da minha parte. Acontece sim, mas o fato é que esse treinador, ele era um empresário e tinha, né? Ele tinha um sonho de ser treinador de futebol. Exatamente. Ele tinha um sonho ficou só no sonho. Ele tinha um sonho de ser técnico de futebol e ele chegou ali na equipe do MAC, uma equipe de tradição do futebol paulista, mas já de cara os resultados também não ajudaram, mas nós vimos também que não ia muito longe, porque
futebol está muito A longe, resenha fraca, né? muito longe de ter só uma pessoa para distribuir camisa, né? Ali envolve, eu costumo dizer que o técnico de futebol ele é um administrador de vaidades. Mas ele, fora disso também, ele tem que ter conhecimento, né? Ainda que não jogasse futebol, mas que fosse um estudioso do futebol, e não era o caso desse técnico. Conseguir transmitir alguma coisa, né? É isso, exatamente. E nosso time ficou capengando ali pelas tabelas ali, foi até que a diretoria se reuniu, né? Viu que o time não ia, apesar que o empresário ele estava injetando dinheiro, mas que a equipe, se continuasse daquela forma ali, poderia até cair. Aí acharam por bem dispensar o técnico, veio um outro e a equipe subiu de produção e fomos até muito bem no campeonato. As pessoas que ajudaram na carreira do Tarzan lá no início, sempre tem aquele princípio, né? Que é sempre muito difícil, é desafiador, é menino ainda, muito jovem. Quais as pessoas que deram aquela mão, aquele empurrão na carreira do Tarzan logo no início? Valdeci, eu na minha categoria de base ali, na minha passagem pela UZIPA, eu fui jogando, né? Fui galgando aos poucos as categorias, foi até chegar nos juniores, aí disputando o Campeonato Mineiro de juniores para a equipe da UZIPA. Posteriormente veio o senhor Adílio Coelho, né, da Rádio Galáxia. Ele era dirigente do social, me viu jogar, me fez uma proposta, né? Sou muito grato a ele por isso. Se não fiz fortuna, igual você mesmo disse, fiz bastante amizade, e o Adílio é uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande, um carinho muito grande. E, inclusive, estou até por visitá-lo, quero fazer isso sem perder tempo, porque é uma pessoa que me ajudou bastante. Continua fumando feito um dragão da mesma forma. Na minha época já continua era assim. Fumante, inveterado, não consegue. Pois é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, Valdeci, que me deu um empurrão. E logo que eu fui para o social, nós fizemos um jogo, a inauguração da iluminação do estádio Luizense, naquela ocasião foi contra o Vasco da Gama, e ele veio, né, repleto de jogadores famosos, né, de suas estrelas. Houve vitória sobre o Vasco, né? Nós vencemos de 1-0, gol do Zé Carlos. E naquela partida ali eu tive uma atuação, foi uma bela de uma atuação, até se cogitou que eu já iria até com eles para lá, né, para o Rio de Janeiro com o Vasco, e acabou que por não acontecer. Depois, posteriormente, eu fui para a equipe do Democrata e do Democrata para o interior de São Paulo. Com relação aos jogadores, com os feras com os quais você jogou, desde o início da carreira até nos tempos de profissional, você pode citar alguns que se viram de exemplo, de alento, ou de até para despertar o Tarzan para ser um jogador de melhor qualidade? Valdeci, falando, né, no amador, graças a Deus eu tive o prazer, né, a felicidade de jogar com bons jogadores, né, craques, caso do Kleber, né, da UZIPA, o Juninho Lola, Kleber, Juninho Lola, Jailton, Helder, Luizinho, né? Tive assim, bons jogadores ali que me deram uma cancha boa para mim poder, né, tá saindo. Não só na UZIPA, né? Os adversários naquela época também tinham um nível muito bom, né, Valdeci? É o caso do rival da UZIPA, Cearia, né? Que tinha Lulinha, Branco, Preto, Valdo, Nardielo, Traíra, Coelhinho, né? As outras equipes contavam também com outros bons jogadores. Só fera, né? Só fera, então... Você participou de uma safra muito boa do futebol. Voltando lá na UZIPA ainda, né? O Marcinho, o centroavante, rápido, né? O Marcos Alvarenga também, né? Um cara também excepcional. Então, foi uma safra que me ajudou bastante. Eu acho ter pertencido e jogado com esses jogadores... Ajudou bem. Né? Agregou bastante na minha carreira. E no profissional? No profissional, eu tive também a felicidade de jogar com jogadores diferenciados, caso do Palinha, né, no Bandeirante de Birigui,
pude conferir de perto o talento dele, um jogador Pô, aquele excepcional. Palinha que foi campeão, ele já havia sido campeão do mundo com o São Paulo. Já. Estava rodando já. Já era um jogador. Já tinha passado pelo Cruzeiro, tinha sido campeão da Libertadores. Já era um Cruzeiro. jogador consagrado, né, Valdeci? E passou lá na equipe do Bandeirante Birigui, né, na equipe a qual eu estava, e um jogador assim de um talento enorme, Realmente de qualidade. realmente de qualidade, né? A gente só até então tinha visto na TV, né, jogos, mas ali no treinamento, no dia a dia com o jogador, a gente pôde notar, né, a qualidade do atleta, né? Não só como profissional, como atleta, mas também como pessoa, viu, Valdeci? Esse atleta teve na equipe do Bandeirante, ele teve visitando, logo que ele chegou nos quartos, os jogadores da base moravam debaixo da arquibancada, né? E o Palinha chegou lá, eu estava até com ele adentrou aos quartos, né? E ele notou que lá não tinha um frigobar, não tinha uma TV, né? Era uma TV num lugar só para todos, né? Ambiente coletivo, né? Exatamente. E isto aí, ele ficou muito sensibilizado com isso, e ele falou com a diretoria, que se o pessoal tivesse condições de dar um jeito naquilo ali, né, que seria muito bom e tudo, né? Explicou até o porquê e tudo, mas que se eles não dessem jeito, que ele mesmo ia tomar as providências e tal. Eu acho que a diretoria ficou assim um pouco ressabiada, né, com a atitude dele, né? No outro dia, Valdeci, estava lá com frigobares e televisores nos quartos de todos os atletas. Os atletas eu gostei muito da atitude, né? Porque era um cara que já estava consagrado, não havia nem motivo para tanto, mas ele ficou sensibilizado com a situação dos jogadores da base, né? E isso é uma coisa também que eu guardei. Com outros jogadores que você jogou marcantes, você falou que você jogou com o Dinei, o lendário Dinei do Corinthians, né, que foi tricampeão brasileiro pelo Corinthians, né? Exatamente. O Dinei foi um Onde, jogador em qual que clube você jogou com nós ele? jogamos no Grêmio Mauaense, Ah, lá em São Paulo, né, em Mauá. Mauá, colado em São Paulo. Isso. E foi um jogador também que nas minhas andanças pelo futebol também eu guardo com bastante carinho. Que o Dinei teve uma passagem meio conturbada, né, com ele. Até comentei com você em off aqui, mas era um jogador que se fazia mal para ele, Valdeci. Porque convivi com ele, né, tive o prazer de estar no mesmo clube, né, dividir no mesmo espaço, e a gente pôde notar a pessoa bondosa que é o Dinei, né? Um jogador irreverente, brincalhão. O tempo todo, né? O tempo todo, né? É um cara do bem total, né? Eu até comentei com você em off que se fez mal a ele tão somente. Uhum. Outros treinadores que marcaram a sua carreira, você chegou a ser treinador, no início no bloco anterior a gente dizia sobre alguns, né? Você citou, né? E outros que você gostaria de citar que foram importantes na sua carreira. Foram importantes, eu acabei não mencionando o Vantuil Rodrigues. O Vantuil Rodrigues é um excelente treinador, um treinador de vasto conhecimento no futebol. É um cara também que me ajudou bastante na minha carreira, uma passagem lá em São Paulo, né? Os treinamentos deles eram variados, treinamentos diversos, dificilmente repetia treino. É um treinador que estudava a equipe adversária, né? A gente via vídeos das equipes adversárias e vídeos também das nossas atuações, né? O que podia estar melhorando, qual que era o nosso ponto fraco. E é um treinador também que... Diferenciado. Do que o jogador de futebol gosta menos? Do boleiro, o que o boleiro gosta menos? É de treino físico mesmo? Valdeci. E é o que precisa mais hoje em dia, porque hoje o futebol está muita força, então é o que se mais necessita é o treinamento físico. Mas o atleta hoje também está tomando consciência também que se ele não treinar, né, Valdeci, ele vai ficando para trás. E aquela resenha de treinador que fica ensaiando jogada, ficar pilhando o jogador, aquele jogador gosta daquilo, ficar pilhando, se preparando, repetidas vezes. Cada treinador, né, é bom a gente dizer que cada treinador tem seu estilo próprio, né? Ele vem, né, com a sua forma de interagir com o grupo,
E a gente respeita muito. Tem treinadores que são treinadores mais estilo general, igual eu falei, tipo estilo Márcio Rossini. Tem treinadores que são os treinadores mais estrategistas, treinadores... É o caso do Moacir Júnior, o caso do próprio do Vantuil, né? Treinadores paizão, é aquele treinador que, né, que já é mais... já quer juntar mais a turma, já acaba um jogo, ele já quer juntar o pessoal ali para comemorar, entendeu? Tive um treinador que é até de Belo Horizonte aqui, que teve uma passagem para o interior paulista com títulos e acesso, que é o João Ricardo. É um treinador pouco conhecido, mas é um treinador que vem nessa linha que eu estou falando, um treinador paizão, né? E a gente falando um pouco disso aí, contando até um caso, Valdeci, eu estou recordando uma das passagens que nós tivemos lá no Equador. Nós estávamos no hotel e tinha um treinador, ele chamava Pepe Paz. Ele é de São Paulo, mas fez história no futebol equatoriano, ficou por muito tempo por lá. E esse empresário nos levou para esse time, né? Mas nós não ficamos nesse time, é no Cuenca. Ao Cuenca. E nós estávamos no hotel e aí aconteceu um fato bastante interessante, que o treinador pediu para nos chamar no quarto, nós estávamos indo para o treinamento. E ele pediu para chamar eu e o Edilson, né? Os dois atletas que o Aurélio Almeida tinha deixado. E eu desci primeiro e fiquei conversando com ele lá no café da manhã. E aguardando o Edilson chegar. E antes que o Edilson chegasse, ele estava mostrando a prancheta, e ele mostrou a prancheta, ó, só chamei antes da gente ir para o treino para mostrar para vocês dois como que a gente gosta, que atua, né? É assim, assado, eu gosto que faz isso, faz aquilo outro, né? E na prancheta dele tinha várias setas, Valdeci, várias setas, né? Cada homenzinho que ele tinha lá tinha uma seta para frente, do lado, para trás. Então, várias setas, né? E eu fiquei ouvindo ali aquela palestra ali do treinador, como que ele gostava de atuar, e nada do Edilson chegar. Aí, quando o Edilson chegou, ele já tinha abordado uma boa parte do que ele queria comigo. E ele falou assim, não, Edilson, eu chamei vocês aqui, então, mas é para falar para vocês o seguinte, é a maneira que eu gosto de atuar e tudo, é assim. Nessa altura, a prancheta já tinha ido para debaixo da mesa. Aí ele falou, não, professor, muito bom você ter falado isso aí no chamado e tudo. O único problema é que tem treinadores, né, rapaz? É bom ter esse tipo de conversa, mas tem treinador que bota a seta para tudo quanto é lado e mata o jogador, entendeu? Isso deixa o jogador com a cabeça, mas só pode falar aí que o senhor tem aí. E ele foi, rapaz, muito timidamente, meio que sem graça, buscou lá a prancheta dele, colocou e falou assim, olha, eu tenho as setas aqui, mas aqui é uma função só. Mas aí eu cheguei, depois fui pro quarto, antes da gente sair, Valdeci, eu virei pro Edilson assim, pelo amor de Deus, Edilson, o que você foi fazer uma dessa? Você já chegou lá atrasado. E depois você me dá uma queimada dessa, rapaz. Pô, nós não vamos ficar no clube não, rapaz. Eu brinquei com ele. E de fato nós não ficamos no clube. Sobre outras passagens da carreira do Tarzan, a gente vai saber, compartilhar. Terceiro bloco do Histórias da Bola. Voltamos a pedir. Até já. John Móveis, Avenida Alberto Giovannini, 141, bairro Betânia. Telefone 3826-6952. Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade. Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. Atenção, luz, câmera, gravando. Todos os momentos devem ser registrados com qualidade e profissionalismo.
Lana Vídeo Produtora Audiovisual, especializada em vídeo empresarial, documentários, comerciais para TV e eventos sociais. A equipe Lana Vídeo lhe atende com profissionais capacitados para fazer o melhor registro do seu evento. Lana Vídeo Produtora Audiovisual. Ligue e agende uma visita. 38216992 ou acesse lanavideo.com.br. O Salão e Buffet Garota de Ipanema tem um espaço amplo e confortável com uma capacidade para 800 pessoas, com seu ambiente climatizado, com 3 saídas de emergência, de acordo com as exigências dos bombeiros. Possui palco, sonorização e iluminação de boate. E nosso espaço está disponível para casamentos, aniversários em geral, congressos e palestras, disponibilizando também cardápio variado e serviço completo de recepção. Salão e Buffet Garota de Ipanema. Venha de convidado na sua própria festa. Rua Tupinambás 30, bairro Iguaçu, Ipatinga. 3824-8803. Visite nosso site www.buffetgi.com.br. DSJ Materiais de Construção. Da base ao acabamento, a solução. Construindo uma cidade com bom preço e qualidade. Construir ou reformar não tem outro lugar. DSJ. Pague com cartão BNDES, Construcar e ainda cartão de crédito em 48 vezes e aposentados e pensionistas em 72 vezes. DSJ Materiais de Construção. DSJ. Olá, estamos de volta com Histórias da Bola, que nesse episódio conversa com o centroavante Tarzan. O Tarzan, cria da Uzipa, que rodou o mundo atrás da bola. Esteve até, conforme disse no bloco anterior, com passagens, né, no Equador e no Peru e alguns episódios pitorescos por lá. Tarzan, o jogador de futebol, por ser um artista, porque não é qualquer um que joga bola, todo mundo sonha em jogar bola, mas são poucos que conseguem, menos ainda os que conseguem atuar em times grandes. O jogador de futebol ele tem que ganhar bem mesmo? Veja bem, Valdeci, é uma carreira curta, né? Um jogador com 35 anos, ele está ali vamos falar assim, né? Com toda a sua força física, já para as equipes, né, profissionais, né, alto rendimento, eles já são considerados veteranos, né? Então, eu penso que o jogador, ele, né, por ter essa carreira tão curta, eu acho que está dentro do... Né, mas se a gente for parar para pensar, parece que tem dados estatísticos com relação a isso, me parece, Valdeci, que é coisa, eu acho que de 1 ou 2% de jogadores que têm valores astronômicos, né? Que ganha 100 mil, 200 mil, né? Então, o restante é 99%, é no rala mesmo. Ali o jogador vai lá, vai ralar mesmo e não ganha isso. Então, eu acho que é merecido sim, né? Como eu disse, né, um jogador, você já pensou, um jogador de 33 anos, ele já está velho para o futebol. As equipes hoje, Campeonato Brasileiros aí, há uns 2 ou 3 Campeonatos Brasileiros passados, parece que as equipes começaram a valorizar mais esses jogadores. Mais experientes. Os jogadores mais experientes, né, colocando aí, mesclando, mas isso aí não é assim, como podemos dizer assim, não são todas as equipes que fazem assim. Tem um segredo para você vencer no futebol? Valdeci, eu vou dizer o seguinte, eu fui sempre um atleta dedicado, eu sempre fui, mesmo quando eu joguei futebol profissional até os 38 anos de idade, né? E eu sempre gostei de estar ali, sempre num grupo de 30, quando eu era mais novo, entre os 3, depois quando eu já atingi uma certa idade, até eu me recordo bem, até os 34, eu ainda estava ali entre os 6, 7 ali, num grupo de 30, né? Graças a Deus nunca fumei, nunca fui de ingerir bebidas, né, alcoólicas, né, drogas, nem pensar, né, e consegui jogar até 38 anos de idade. Eu costumo dizer, hoje eu trabalho com adolescentes de 14 a 18 anos, que o futebol ele me proporcionou várias coisas, né, amizades, né,
pude também ganhar um certo dinheiro. Não foi lá essas coisas, mas tive uma passagem bacana, na qual eu me orgulho muito. E digo que o futebol, ele me ajudou nessa parte aí de, né, sou filho de pessoas simples, pessoas humildes, e o futebol, além da educação que meus pais me deram, ele me deu essa condição, né, de ser a pessoa que eu sou hoje. Qual a posição? O centroavante diz que o goleiro diz que o centroavante é a posição mais fácil, porque o centroavante perde 15 gols, mas faz um e ganha o bicho maior, né? Costuma pegar o bicho extra. O goleiro, coitado, faz 10 defesas e se toma um gol, né, defensável, complicado. O centroavante é um privilegiado mesmo? Podemos dizer que sim, né? Pode passar lá 90 minutos, né? 89 minutos, ou que seja lá no acréscimo, errando os gols, é uma final, de repente ele vai e faz o gol, ele saiu dali herói do jogo, né? Por outro lado, justo? Como eu posso dizer, né? Não seria justo, né? O goleiro, por outro lado, ele pode passar o jogo todinho fazendo defesas incríveis e num lance de azar, a bola pode... Isso já aconteceu com você? Você jogar mal o jogo inteiro, ir lá e fazer um golzinho e salvar a sua atuação? Já, sim, com certeza. O goleiro do seu time também entregar no momento decisivo? Não, já aconteceu, com certeza. A gente tem dia, né, tem dia que o jogador de futebol tem vezes que tem dia que é noite. Já aconteceu de não estar num dia bom, né? Mas mesmo assim a gente pôde ir lá e, né, conferir, fazer um gol, né? Mas isso acontece, Valdeci. Já tive jogando com excelentes goleiros, fecharam tudo no jogo e um lance de pura infelicidade, né, a casa cai, a torcida pega no pé, né, e acaba jogando, né, aquela atuação ali por água abaixo por causa de um lance. Eu acho que a nossa cultura ela é diferente, né? Tanto a gente pode olhar em todos os aspectos, tanto como ali como treinador, dirigente, atleta, né? A nossa cultura ela é diferente e nesse ponto aí ela não fica diferente, não. O jogador, para ele estar bem, ele tem que matar um leão por dia. Ele tem que estar bem, ele tem que jogar bem, né? Ele tem que se cuidar. Se comprometer, e, né, se por um lado as coisas não acontecem, o jogador já não serve, né? Ou se o goleiro, o que foi feito já passou, então você tem que estar matando... É o próximo minuto, né? É o próximo minuto, né? E o título que você ganhou também, ele já ficou para trás, né? Você já tem que estar pensando no próximo. O futebol brasileiro, ele é assim. Dessas cidades todas que você morou, qual que é a mais bonita, que mais te marcou, qual a mais gostosa? Marília e São José do Rio Preto. É? Marília é uma cidade, quando eu cheguei em Marília, eu visualizei a cidade, uma cidade limpa, né, toda arborizada, no centro, muito bonito mesmo, e aquilo ali Te marcou? Me marcou. Cidade de Marília e a equipe também do Marília, apesar que eu citei aqui o Rio Preto e o Oeste, mas eu posso dizer também, porque Marília foi a minha primeira equipe no estado de São Paulo, né? E tanto a passagem como atleta e também a minha estadia lá, eu posso dizer muito bem da cidade. É uma cidade que hoje, se eu tivesse que voltar para morar, eu acho que sem sombra de dúvida seria... E São José do Rio Preto, por quê? A cidade de São José do Rio Preto é uma das grandes cidades, né, do interior de São Paulo, né? Juntamente com Ribeirão Preto, Campinas, né, Piracicaba. Então é uma cidade que me marcou muito, devido àquelas coisas que eu falei, Valdeci. Foi uma cidade que o mês lá tinha 60, 70 dias. E como eu havia dito, né, a minha esposa estava comigo lá, ela estava gestante lá e só veio para dar à luz ao meu filho Lucas, que hoje está com 16 anos, né? Ela só veio para Itaiumi para dar à luz. Então, lá nós vivemos grandes momentos e culminou com o título, né? Foi exatamente. Os estádios que mais te marcaram, que você jogou? Os estádios mais... Os estádios, nessas andanças minhas pelo estado de São Paulo,
praticamente interior eu joguei em todos, né? Dificilmente tem um estádio lá que eu não conheço, né? E um estádio assim que eu vou falar assim, né? Não vou falar um grande estádio que eu joguei, mas o estádio hoje estádio dos Amaros, né, do Oeste, que é conhecido como a La Bombonera Paulista. Ah, é? Ele é conhecido como La Bombonera Paulista, porque o torcedor ele fica ali muito em cima do jogador, entendeu? A gente sente o calor da torcida, né? E tem estádios que eles são... O Palma Travasso, por exemplo, do Comercial, Em Ribeirão né? Preto. Em Ribeirão Preto, é um estádio que ele é bem... Os torcedores ficam bem distantes do atleta. E eu acho que por ter sentido o calor do torcedor tão próximo, talvez por ter combinado também com o título, eu acho que por isso o estádio do Oeste está sempre nas minhas Na lembranças. Bomboneira. O Lucas vai jogar futebol, não? O Lucas Valdeci, ele esteve aqui em Patinga agora, esse ano. Ele morou uns 5 a 6 meses com a minha mãe lá no bairro Amalaná. Ele estava treinando no Novo Esporte, né? E ele estava treinando, aí veio um outro adolescente com ele também, um volante, né? Eles ficaram aqui, acredito que uns 6 meses, estudando e jogando, né? Para esse ano agora, né? Vamos ver se de repente... Você torce que ele seja um jogador de futebol ou é indiferente? Eu deixo ele bem à vontade, né, Valdeci? Agora, se ele... Nas conversas que eu tenho com ele, ele fala que ele quer muito, né? Então eu procuro apoiar. Não vou, como dizer, não vou forçá-lo e nem... Mas se for o que ele realmente quer, a gente vai estar aí para ajudar, né? A gente tem um conhecimento muito grande. Uma relação muito boa com o pessoal aí do esporte, né? E a gente, como eu disse, se for uma coisa que venha dele, que ele queira, a gente não tem por que não ajudar, não. Teve algum treinador que já bateu no peito alguma vez? Isso assim, treinador não gosta de jogador corneta, não gosta de dirigente cornete, torcida, etc. Algum treinador que já bateu no peito e disse assim, nesse time aqui, você até comentava em off, nesse time aqui, dirigente não escala, e depois ele teve que rever o conceito. Teve uma passagem minha no clube que o treinador, Valdeci, ele chegou, né, juntou a equipe, os atletas, ele estava muito insatisfeito, né? Estava bravo e expôs aquilo para o grupo, porque tinha um certo diretor que estava querendo escalar o time, e aquilo ele não concordava de jeito nenhum, mas ele reuniu o grupo e falou com o pessoal, gente, aqui vocês podem treinar, vocês vão treinar e treinar e treinar e treinar, e aqui não tem disso comigo não, o diretor não escala jogador aqui, e podem ficar cientes disso aí. Mas depois de muito ele reclamar e de muito ele colocar sua insatisfação para fora, ele virou e falou assim, gente, mas só que é o seguinte, isso aqui não pode vazar, né? Não pode vazar. Só que ele combinou isso com o atleta, na hora que ele deu 2 passos, ele bateu na testa e já de costas ele falou assim, vazou. Por quê? Por que vazou? Era o filho do diretor que estava lá no grupo, que pertencia ao grupo. Coincidentemente passou. O filho do diretor estava lá, passou acho que umas 2 ou 3 rodadas e o treinador também saiu. Aí caiu. Ele falou que não podia vazar, mas ele mesmo na hora que virou, ele falou assim, vazou. Não teve jeito. Não teve jeito e ficou uma situação até assim desconfortável para nós atletas, né? Porque nós sabíamos que foi o filho do diretor que levou, né? E passou 2 ou 3 rodadas e ele saiu. A relação do jogador, do jogador que roda muito, igual é o seu caso, que rodou muitos clubes, com a torcida, é indiferente ou a torcida consegue exercer aquele papel de entusiasmar o jogador? Não, é bom a gente deixar claro assim, muitos anos atrás, né, antigamente, o jogador criava aquele vínculo com o clube, né, Valdeci? Ele ficava muitos e muitos anos, até mesmo para jogar no rival era a maior dificuldade. Houve casos, mas era mais difícil, né? Já na minha época, nem tanto, né? O jogador, hoje ele faz contrato principalmente nas minhas andanças pelo interior de São Paulo, né, Santa Catarina, Rio de Janeiro, geralmente você faz contrato de 1 ano, né? Quando muito. Quando muito. Você cria, assim, um laço assim, com o torcedor,
Mas longe de ser naquela época, né? Antigamente o atleta ele ficava por muitos e muitos anos, tinha aquela afinidade. Mas a relação com a torcida... O atleta era praticamente patrimônio realmente do clube, né? Hoje nós não podemos dizer assim não, mas tinha sim uma certa afinidade. Eu passei por equipes no interior de São Paulo, essas mesmo que eu comentei, o Oeste de Itápolis, principalmente nas equipes que combinaram com títulos, que os torcedores, eles são extremamente carinhosos com a gente. Agora mesmo... E a reciprocidade do jogador? A reciprocidade, com certeza. Agora mesmo eu fui convidado para... Estive participando, Valdeci, em Itápolis, né, de uma confraternização dos atletas... De ex-atletas? De ex-atletas lá em Itápolis. Foi muito bom que eu encontrei geração ali de 80, de 90 e de 2000. Que bom, quer dizer, não perdeu o elo, né? Não, foi o... Se o Tarzan não fosse jogador de futebol, teria sentido a vida dele? Ou ele chegou a pensar em algum momento assim, que não fosse jogador, em algum momento já passou pela sua cabeça que você não fosse jogador de futebol, o que seria? Valdeci, eu vou ser sincero, é uma coisa que eu queria para mim desde muito pequeno. Desde muito pequeno eu coloquei aqui na cabeça que eu queria ser atleta profissional de futebol. E eu acho, eu vou até colocar nessa história, eu até comento muito com meu filho. Eu falava com ele assim que eu pedi a Deus para ser atleta profissional de futebol. E Deus me atendeu. Eu costumo falar isso com ele e Deus me atendeu. Eu até falo com ele que eu poderia ter pedido mais. Eu acho que se eu tivesse pedido outras coisas maiores dentro mesmo da profissão como atleta, como jogar em times maiores, né, eu acho que ele teria atendido também. Eu acho que eu seria frustrado. Eu poderia dizer assim que eu seria frustrado, porque é uma coisa que eu queria para mim desde muito novo. Eu estudava com muita dificuldade, depois eu fiz Senai da Uzi Minas por 3 anos, né, formei em manutenção mecânica. Depois, posteriormente, eu trabalhei no Hospital Márcio Cunha por 1 ano e meio. E aí, né, depois que eu vinha ser atleta profissional de futebol, né? Deus te contemplou, então, com o seu sonho? Me contemplou com o meu sonho. E sou muito grato a Deus por isso e por todas as pessoas que, direto ou indiretamente, Valdeci, me ajudaram nesse meu caminho, né, nesse meu percurso, né? Eu eu tenho certeza que o futebol ele agregou bastante, né? Hoje esses adolescentes que estão aí, que têm esse sonho de ser atleta de futebol profissional, se por um lado eles não conseguem, mas por outro lado o futebol ele dá essa oportunidade da pessoa crescer como ser humano. Importante, né? Com certeza. Tarzan, muito obrigado por ter aceitado o convite de Histórias da Bola aqui. Fiquei muito feliz. A gente pôde contar uma parte da sua história, é muito vasta, muito longa. E o momento é oportuno de você fazer alguma consideração final. Valdeci, eu que agradeço, né, ao convite, né? Fiquei muito satisfeito, né, de poder estar participando de um programa que engrandece, né, o esporte no Vale do Aço. E a gente está aí à disposição, né? É com muita felicidade que a gente aceitou o convite, que a gente pôde estar aqui, né? E outras vezes que a gente for solicitado, aqui nós estaremos. Certamente. E com o Tarzan, né? O Marcos Aurélio. Marcos Aurélio. A gente produziu mais um Histórias da Bola, um programa feito especialmente para você, telespectador e telespectadora, e mais ainda, para valorizar e eternizar a história dos jogadores e dos atletas que tem história, que tem raízes no Vale do Aço. Como o Tarzan, que foi o nosso convidado que honrosamente recebemos hoje. Muito obrigado pela companhia e até um próximo programa, se Deus quiser. Vou levantar e esperar.